Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Vozes de Peso, o podcast da Prix, marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. Eu, Rafael Prestes, estou aqui com meu parceiro Renan Pisa, tudo bom, pessoal? Tudo certo, Renan? Hoje o papo vai ser muito legal. Sim. E a gente vai falar um pouco assim, ó, o tema até tá bem bacana, tipo, é Toledo além do Brasil. Então a gente já entrega muito do que a gente vai falar. Vamos falar de experiências fora do nosso país, como que essa rapaziada aqui lida com diferentes culturas aí, com alguns perrengues. Pessoal rodado aí, viu, Rafa? Pessoal rodado, cara. Pessoal que rodado. já fez muita coisa aí. Mas o pessoal, vocês vão entender, cara, o pessoal é forte. Forte, forte. Literalmente. Literalmente. Então eu queria agradecer a presença aqui do líder técnico Rubens Isídio de Lima. Isso aí. E do técnico Rodrigo Lugão. Isso aí, pessoal. Galera, obrigado aí por terem vindo aí no Obrigado a vocês pelo convite. Vozes de Peso. Isso aí, bem-vindo, pessoal. Obrigado. Eu sei que a gente já deu uma aquecida ali, né, Rubão? Já, a gente fez com umas certeza. 250 flexões ali só pra dar aquela... Quase isso. Dá o pump. Umas trintinhas, mais ou menos. Mas a gente queria começar pela... Já é tradição aqui do nosso podcast, né? É uma curiosidade que ninguém sabe sobre vocês. Aí pode ser pessoal, profissional, nessas viagens aí que vocês já fizeram. Começando pelo Lugão ou pelo Rubão? Vamos já... Por mim mesmo. Então vai lá, Lugão. Pra quebrar logo esse gelo que eu tô... Isso aí. Então, é o seguinte. Eu não tenho muito, assim, ponto específico. Que tudo que eu tenho da minha vida, eu sempre abro para todo mundo, os amigos, né? Então, eu não tenho um ponto específico. Certo. Mas, de uns tempos para cá, eu venho cultivando abelhas sem ferrão, que são nativas do Brasil. Que legal. Abelhas, né? Então, é um ponto aí para explorar mais. Se quiser interesse, tem vídeo, foto que eu posso Abelha sem ferrão? Abelhas sem ferrão. São abelhas nativas do Brasil. Caramba. Pouca gente conhece, mas são abelhas nativas do Brasil. Tem mais de 300 espécies aqui no Brasil. Mas por que você cultiva abelha sem ferrão? Porque, assim... É eu mel? gosto- Pra pegar o mel? Pra... Não, eu tô criando por hobby, para distrair a mente, para Ah, poder estudar um pouco, além do meu cotidiano, que seria mais a parte elétrica, assim, eletrônica. Então, eu falei, eu vou decidir agora voltar a refrescar um pouco a memória aí sobre coisas que fogem do meu cotidiano. Caramba. E eu gosto muito da parte de agricultura, de floresta, de mato, né? Então, sempre, desde pequeno, eu vou para acampar com familiares, com primos, né? Então, legal, eu sempre cara. gostei desse lado aí. Pô, Mais legal. do que praia, né? Então, É. numa visita num posto, eu vi um rapaz me explicando sobre abelha, me interessei, de lá para cá vem... Aí já fiz curso na Embrapa, no Senar, Ô, louco. então... E você tem um sítio ou tem um Não, lugar eu específico criei em aqui casa? na minha casa, mesmo, próxima a Toledo ali. É? Caramba. Tem algumas colmeias louco. de Na abelha. sacada, ele faz a sacada Mas do apartamento. é na sacada mesmo. É sério? É na sacada mesmo. São abelhas que não faz mal para ninguém, né? E vale a pena todo Que mundo legal, ter. cara. E Ô, louco, Como não a- conhecia, vou estudar um pouquinho. Como a abelha é o animal mais importante da natureza, como acho que a maioria não sabe, dizem os estudos, as pesquisas aí, se extinguir as abelhas do mundo, o ser humano vive em torno de 4 a 5 anos. Ô, Por louco. causa da Caramba. polinização que ela faz. É responsável por de 80% a 96% da polinização mundial é através das abelhas. Então é um Caramba, negócio cara. muito bacana. Pô, obrigado aí louco, pelo mano. trabalho, Ô, cara. caramba. Valeu por você manter a gente vivo aí, cara. Sim, não, tem muito mais ainda para falar que, se pudesse, a gente falaria um tema Nossa. específico desse. Pô, legal. Mas eu tenho um bacana, muita coisa para falar sobre abelhas. Pô, Mas legal. É muito bacana. E quem cultiva abelha é o quê? Abelhas com ferrão, que são essas que pica a gente, que o pessoal tem medo, que são as apis melíferas, Ah, é apicultor, é né? apicultor. E quem cria abelhas do lado que são abelhas meliponas, é chamado meliponicultor. Nossa São Senhora. divisões de criações, assim, né? Mas é um ramo muito bacana, muito explorado. Pra você ter uma noção, hoje 1 litro de mel de uma abelha com ferrão, que a gente compra no mercado, custa em torno de R$50. 1 litro de uma abelha sem ferrão, dependendo da espécie, custa R$1.000, R$1.500, R$2.000. Caramba. Caraca. Hoje está sendo muito utilizado na culinária, né? Pô, legal. Falando nisso, meu pote acabou pra você trazer É, mais. então. E é diferente o gosto? É totalmente diferente. É mesmo? A das abelhas que não tem ferrão, elas é mais aquosa. Então, são meio que líquidos doces, né? Com diferentes, dependendo da espécie, diferentes sabores e aromas. Caramba. Não, agora foi Nossa, que é aula. louco. Meu, que aula. Que Que aula. curiosidade. Não, É, essa muito foi bacana, muito parruda. bacana mesmo.
É um ramo que eu acho que todo mundo, se soubesse um pouquinho, jamais ia falar, essa abelha faz mal. Eu nem sabia que Como a tinha gente tem um abelha sem bordão lá, a ferrão. abelha não faz mal, ela faz mel, né? É Então, verdade. Caramba, que pressão pro Rubão agora. É isso que vai E a sua, arrumar. Rubão? Eu não tenho curiosidade. Minha vida é o que vocês estão vendo aí. Trabalho, casa, família. Eu Como sempre não? gosto. Mas é isso. A bike, Não, a baia, é a Sua curiosidade. paixão? Pessoal, hoje em dia, as redes ainda, você postando, o pessoal já sabe praticamente tudo da sua vida, né, cara? Certo. Eu sou muito cobrado até pela minha esposa. Ela fala, para de ficar postando. Todo mundo sabe o que você tá fazendo, eu não sou né? TikToker. Praticamente bem isso aí, um TikToker. Eu gosto dessa. Eu gosto de postar as coisas que eu faço. Ah, mas é legal, por exemplo. Eu falo que eu gosto muito de todo e qualquer esporte. Sempre de criança eu pratiquei o futebol, o salão, eu jogava muito. Pela minha altura deveria se jogar basquete, mas eu não fui por esse caminho. Sempre foi futsal. Tanto é que em 98, quando eu entrei na Toledo do Brasil, eu fui campeão de futsal. Ó, né? essa foi pra mim, ó. É, né? Mas que mentira, Dá pra que mentira. comentar. Talvez não tenha ainda. Talvez acho que não tenha no Tolendo digital hoje, mas eu tenho guardado, então tem como O provar. pôster, né? olha só. Bonitinho lá da época, né? Então, curiosidade de esporte que todo mundo já sabe que eu gosto muito e pratico todo final de semana. Lógico, tem uma briga interna em casa, mas eu tenho um horário regradinho, saio, faço meu pedal, volto, tô tomando café Então, com a minha princesa. Hoje né? você tá focado no pedal. Hoje é focado no pedal. Depois, assim, ó, a minha vida toda foi futsal, né? Praticamente meus 30 anos aí sempre foi futsal. Depois que a Toledo mudou e gerou os novos... saiu o futsal e entrou o society, eu tive que me adaptar ao society, na verdade, né? E também que a gente começou a jogar, né? Quando viemos pra cá, a gente começou a jogar o society, não tinha mais futsal, Sim. né? Só que aí quando entrou a pandemia, aí o negócio complicou, porque a gente tava indo jogar negligenciando o problema de saúde aí, né? E aí alguns amigos meus morreu. Caras, que nem você diz, caras fortes, né? Que tava Sim. lá, indo pro bar, e começou a morrer, a gente tomou a decisão, não dá mais, pessoal. Já fomos em 2 inteiros aí, e todo mundo ficou dentro de casa realmente, né? Porque tava aquele período que tinha ainda Você não sabia dúvida, se... Sim. né? O noticiário não tava tão forte, depois começou a ficar muito forte, e a gente viu pessoas... É que nem você fala, né? Tudo que tá longe nunca vai acontecer com Sim. a sua família ou quem tá perto. Na hora que começou a chegar muito perto, o pessoal tomou aquele choque de realidade, né? E aí a gente falou, não, vamos ficar em casa, não vamos sair, ninguém vai sair mais, e acabou o futebol totalmente. Passou esses 2 anos de pandemia, que começou a liberar o pessoal para fazer alguma atividade, aí eu entrei na bike. A bike já era uma coisa que eu gostava muito, né? Mas, tipo, era passeio ciclístico daquela época, né? Não eram as bikes igual tem hoje Elite, né? Era bike de ferrão, e mesmo assim a gente ia para lugares longe, mas era passeio ciclístico. Nessa retomada, eu adotei voltar a pedalar e comecei a pedalar sozinho e seguiu depois que foi melhorando. A situação começou a ser mais... Mesmo usando máscara, começou a deixar a gente poder ir fazer os esportes nos lugares, mesmo com aqueles horários regrados de cada local, né? Eu viciei. Realmente, eu falo que eu sou viciado no ciclismo. Legal. Final de semana... Qual a maior distância que você já pedalou? não. Eu não tão quanto um cara que é profissional, mas eu pedalo no final de semana, chega em torno de uns 160, 180, por aí. Caramba. Entre o final, quilômetro, entre sábado e domingo. Ô, louco. E tem como provar Daqui também no, que tá em no Campinas, Strava, que né? que é? Então agora dá pra provar, não dá é pra uma provar, conversa não de... é conversa mole, É verdade. E é isso. E as postagens tem sempre, né, cara? Sim. E eu falo que o esporte, mesmo eu falo pra minha esposa muito assim, né? Não é você mostrar, você se mostra muito. Não, cara, vários colegas meus entraram no esporte porque estavam vendo lá eu pedalando. exemplo, Ô, né? Rubens, cara, me informa aí, preciso dar uma explicação sobre uma bike. Você precisa de uma bike específica? Não, cara, inicia ou aluga. Inicia. Se você gostar, aí sim você toma a decisão de comprar uma bike aí e continuar. E falo que eu consegui incentivar muitas pessoas, tá? Muitas pessoas, muitos amigos ou colegas assim, estão pedalando ainda mesmo e tá lá postando E junta a pedal turma, aí. né? Até Sim. cria um momento Sim, tem os períodos, de né? conectar com o Cria uma pessoal. turma, aí uns continuam, outros desistem. Eu já tô na fase que eu tô sozinho de novo. É difícil, cara. Faz Difícil parte, né? acompanhar também, né? Mas é bom.
Aí, ó, só que bom não tinha incentivo. curiosidade aí, ó. Boa Excelente. Pô, foi boa pra É caramba isso. também. Boa pra Na caramba. área de esporte, né? Isso aí. Boa. E agora entrando um pouquinho na trajetória de vocês na Toledo, né? Até uma coisa que o Rubens falou, né? Essa questão de passar imagens, postar, foi nisso que a gente começou a acompanhar o trabalho de vocês, né? Principalmente em lugares fora do Brasil. Então, se vocês pudessem explicar um pouquinho como foi essa trajetória, desde quando vocês chegaram na Toledo, qual que era a função de vocês até chegar O hoje. Rubens comentou, você começou em 98, 98. na Toledo do Brasil? Começa com você. Vamos lá, então. Eu entrei em 98 como administrativo de sistemas 2. Vou falar só um pouquinho antes, para entrar, quando eu entrei na Toledo, eu era office boy. Eu era office boy de contabilidades. Aí, Certo. né? E aí, um certo dia, tem um colega de trabalho da Toledo, que hoje trabalha lá no quarto andar, o Carlos Alberto, acho que é controladoria. Sempre é difícil eu olhar lá Sim. o setor, mas ele é mais conhecido como Beto. E aí, Certo. Beto, tô lembrando aí, filho. E ele foi o cara que levou o meu currículo. Olha que legal. Para Toledo. Na época ainda era manifesto ainda. Quem fez a entrevista comigo foi a Fernanda, né? Certo. Inicialmente. Só que, cara, eu era o único cara que tava com camiseta normal da Bad Boy, que na época era... marca Passe, hein? A marca Passe da época, né? Talvez muitos não conhecem, mas da minha época, pessoal, eu tenho 48 anos. Então, naquela época, eu usava muito camiseta da Bad Boy porque eu ia para lugares no centro da cidade que era bem perigoso, né? Então, Certo. Pra dar aquela intimidada, né? é mais ou menos isso. Eu, pelo menos na área de office boy, levar malote, levar essas coisas, eu nunca fui assaltado, né? Então eu ia muito pro centro da cidade. E aí, só que nessa trajetória de office boy, eu entreguei um currículo pro Carlos Alberto, que é mais conhecido como Beto, né? Que ele morava na minha rua, né? Era amigo de infância. E ele levou para Toledo. Quando eu fui chamado, eu me deparei com um monte de cara engravatado. E na época tinha só a máquina de datilografia. Só que nessa parte eu tinha curso de datilografia, digitava muito rápido. Nessa parte eu era bom. Só que eu estava disputando com um monte de pessoas que estavam lá, foi com um terninho, e eu era o único de camiseta que eu te falei, office boy. Eu falei, beleza, fiz a entrevista, fui para casa. E aí daqui a pouco, cara, deu tempo de eu chegar na rua. E minha mãe, estão te ligando que é pra você voltar lá amanhã. Falei, eu não acreditei, porque eu não queria nem entrar, porque falei, mãe, quando eu fui fazer a entrevista, só tinha cara engravatado. Não tem como eu entrar Você ficou inibido lá no... não tem como eu entrar lá na vaga lá. E outra, a vaga é para assistente administrativo 2, né? Eu não sei nem que trajetória vai tomar isso aí. Eu fiquei muito com medo na época. Só que não teve acordo. A Toledo chamou, fiz a entrevista. Fui lá em Jurubatuba fazer entrevista naquela época. Hoje, funcionário, Tech Sistema, Ronaldo Rodrigues fez a entrevista comigo. O supervisor da época era o Roberto Frias, mas eu não fui entrevistado por ele. Eu fui entrevistado pelo Gilson Lopes também, que era um administrativo da época, conhecida, talvez algum de vocês conhecem, que é o Gigi. Ah, é verdade. Hoje não mais trabalhando na Toledo, né? Mas hoje quem ainda trabalha na Toledo foi o Ronaldo. Os dois fumando e fazendo entrevista comigo. Nossa. Na época poderia, não tinha. Nossa, era uma época diferente, né? Era outra época, né? O gerente da época era o senhor Rui Castro, né? Então, não teve acordo, fui contratado. Expliquei a minha trajetória de vida para eles, né? Hoje o pessoal fala que é muita choradeira, né? Porque minha mãe era da área da limpeza, meu pai era segurança na época, tinha aqueles preconceitos da época, mas, cara, minha família era assim, né? Expliquei para ele, cara, você vai entrar aí. E aí, cara, a trajetória de administração, eu entrei como pessoal, na época o Gils começou a me ensinar os trabalhos, cara, eu não tava entendendo nada de nada. Entendeu? Eu falei, eu não vou durar uma semana, mas, cara, eles confiaram em mim, me ensinou, só pra você ter ideia, fiquei 3 meses, porque o Gil estava desesperado para ir para a área técnica, porque na época tinha o suporte, né, da época, e a assistência técnica, igual tem hoje, mas na época era o suporte, que o supervisor da época era o João Luiz Saracchini, e o Roberto Frias, né, que hoje seria o Everton, nosso o supervisor, né, e o Luciano, na época, que era do apoio. E aí, fui seguindo, fiquei 3 meses na luta para aprender. Eu levava, só para você ter ideia, eu fazia tudo na mão. Relatório de despesa, calcular relatório, contrato, levava para minha casa porque eu queria ficar, porque já não tinha mais jeito para voltar atrás. Fui aprendendo e segui a vida. Fiquei todo esse período de 5 anos na assistência técnica como auxiliar administrativo e aí tive a mesma oportunidade que o Gilson.
Aí ele falou, meu, estuda, cara. Estuda, corre atrás. Passou mais um período, consegui ensinar outros administrativos, que na época foi o Denis, do Santos, hoje líder lá do setor oeste. Legal. Do setor norte, quer dizer, desculpa aí. E segui a trajetória, cara. Tô 22 anos aí na área técnica, foi como técnico trainee, foi como técnico 1, foi como técnico 2 e atualmente aí como líder aí. Essa foi a trajetória Parabéns, cara. da Toledo do Brasil aí. Somando tudo aí, 27 anos aí. Parabéns pela história, muito legal. Boa, e conseguiu escapar um pouco do administrativo e ir pra mão na massa, né? Cara, tem os dois. Eu vou te É? falar que a minha vida de líder, assim, até hoje tá até comentado pelo gerente que veio agora, o Flávio Gonçalves aí, né? Ele falou, cara, vamos ver o que um líder ou a gente tem que buscar, quais são as atividades desse líder, né? Porque às vezes você mistura... como a gente conhece toda a parte técnica, comercial, a gente mistura um pouco, né? Sim. A gente quer assumir muitas outras tarefas que deveria passar para um departamento comercial, né? Sim. E ali, pelo menos, a gente foi muito treinado que não existe barreiras para a gente falar, não, esse serviço não é meu, né? A gente foi muito... Sistemas foi muito treinado por todos os supervisores que eu peguei. Cara, tá aqui, o que você vai fazer para entregar, faça com qualidade, seja honesto, justo e siga, né? Isso. E a gente eu não precisava ficar perguntando se posso, se eu fiz certo, se eu fiz errado. Todos eles, sem exceção, sempre deram autonomia para a gente tratar todos os assuntos, seja técnico, comercial, com qualquer supervisor ou gerente, e seguir para resolver o assunto. E isso está até hoje. Então, eu posso dizer que a minha equipe hoje, assim, de sistema, todos sabem de tudo, porque a gente passa para... Cara, você não é só técnico, você também pode ser o comercial, você pode ser também o vendedor. Mesmo que você inicie esse projeto inicial que não é da sua área técnica, mas você com certeza você vai contribuir para o resultado ser sem falhas, vamos assim dizer, né? Porque às vezes você passa uma venda para um vendedor, mas ele não tem tanto conhecimento técnico. Junta os dois, bate aquele bate-papo, faz um orçamento legal. Se o vendedor vai sozinho e não tem como esse técnico que ajudou ele, vai outro e a equipe inteira está treinada para trabalhar se sai um, entra outro e ajuda a nível Brasil, seja a área administrativa, a técnica, qualquer pessoa da Toledo do Brasil, né, cara? Essa trajetória que eu vejo da nossa área ali de sistema, entendeu? Legal, pô. Quantos anos? 27. 27 anos. É uma vida. E Você, Lugão? A minha trajetória profissional foi meio... Assim, comecei um pouco tarde, né? Comecei a trabalhar com 19 anos. Quando eu entrei no tiro de guerra, em São Bernardo, eu arrumei emprego também. Meu pai trabalhava naquela empresa chamada Grob, ali na Caminho do Mar. Sim. Então, ele estava precisando de estagiário. Entrei lá no mesmo período do tiro de guerra. Trabalhei por 1 ano e um pouquinho, fui efetivado. Por ela, eu fui para outros países também. Tive uma experiência boa internacional por essa empresa. Fiquei 62 dias nos Estados Unidos, né? Legal. Então, consegui... Hoje, como eu não pratico, meu inglês não está tão bom quanto estava na época, né? Mas cheguei a fazer muitas entrevistas depois que eu saí dela, em inglês, tudo. Legal. Então, fiquei um período lá bem bacana. Depois, em 2006, eu fui dispensado, porque teve uma crise na empresa. Aí, como eu sempre fui muito quieto na minha, guardei muito dinheiro e falei, agora não vou trabalhar tão cedo. Fiquei de 2006 a 2008 sem fazer nada, somente a faculdade, né? Então, eu fazia minha faculdade. Nesse período também engravidei minha namorada, hoje minha esposa, né? Legal. E em 2008, quando eu ia começar, quando eu recebi, através de uma ligação também da Fernanda, que uma amiga da faculdade, a Annelise, uma japonesinha do laboratório do Toninho, levou para mim. Cheguei, peguei o... Respirar. Não, fica tranquilo. A trajetória é... Só porque eu esqueci que eu ia falar. Vocês cortam esse ponto. Tranquilo. Então, a Annelise levou meu currículo, né? Depois de um tempo, o Marcos fez uma entrevista. O Marcos, a Luiz e o Cassiano fizeram entrevista comigo, né? Entrei na Toledo em 2008.
uma semana, eu ia começar num dia, meu filho ia nascer no mesmo dia que eu ia começar a trabalhar. Nossa Senhora. Aí eu liguei e falei, puxa, meu filho vai nascer hoje. Ele falou, então começa a semana que vem. Ainda 2 anos parado, ainda fiquei mais uma semana porque meu filho ainda ia Olha, nascer. olha Então eu fiquei só. mais uma semana de bônus aí, descansando. Aí eu comecei no dia 29 de janeiro de 2008. Fiquei também, entrei como estagiário de engenharia, mas na parte de sistemas lá, com o Marcos Aloysio, primeira contratação dele. Eu falo para ele, a melhor contratação que ele fez até hoje. Olha só. Mas ele... Não sei se é isso, eu espero que sim, né? Mas eu sempre brinco com ele. Segundo a fonte, Rodrigo Lugão, melhor contratação. Com certeza, eu tenho que me titular isso, né? Ah, melhor com certeza. contratação. Se ninguém falar isso, ninguém fala, né? Aí, de lá para cá, eu fiquei 1 ano e 9 meses como estágio, efetivei e venho nessa caminhada aí. Também, antigamente, nosso setor fazia o faturamento, né? Hoje a gente já não faz mais o faturamento diretamente, mas faz o faturamento indireto, que é através das filiais, dos setores, né? Então, depois desse novo molde que é nosso setor hoje, criar os especialistas. Aí, então, chamaram uma equipe e eu faço parte dessa equipe de SR Rodoin hoje, né? Que o Rubens é o nosso líder aí. Mas de lá para cá... E quando que vocês se encontraram? Ou já, assim, Não, então, depois de quanto tempo que vocês se encontraram e viraram essa o Rubão dupla aí? já estava nessa parte de manutenção, né? Certo. E um dos primeiros serviços, realmente, eu saí com o Rubão para trabalhar, que foi essa parte de manutenção, que foi através da Colgate, lá onde passamos muitos e muitos dias, muitas noites trabalhando também dentro da Colgate, virando 24 horas, Avon, as 2 unidades da Colgate, né? Então foi aí que nós começamos mais ter essa amizade além do trabalho, né? Pô, então, isso é bacana, né? Foi bem Porque, bacana, mas... assim, Renan, no passado, 2011, quando a gente tinha faturamento, a gente atendia o Brasil com instalações e também a gente ia na parte de manutenção igual tem os setores. A gente era um entendi. setor de faturamento para qualquer equipamento. Entendi. Importa desde uma 2080 a sistemas especiais. Então a gente atendia tudo, mais as instalações e as viagens. Então a equipe era tratada assim. E o que ele está falando é que na parte de manutenção a gente vivia na Colgate e na Avon. Eram nossos clientes entendi. principais de fazer os trabalhos. Um mês e né? meio dentro dela lá. Ficava um mês, terminava, já tinha que ir para outra Colgate, porque a periodicidade casava, praticamente ia ficar outro tempo, e a empresa era muito grande, né? Tem muito equipamento lá dentro, seja de sistema ou standard hoje, né? E a gente fazia muita manutenção em tanques. E a gente não tem essa... Fala vida boa hoje, porque antigamente a gente passava muito peso. Era mais braçal. Era muito Sim. braçal. entendi. Braçal. A gente até separado algumas fotos, como a gente não sabia como ia ser, né? Para vocês verem que a nossa vida também não foi fácil, né? Era muito tonelada, calibrava 4 tanques por dia, 4 toneladas para colocar e para tirar nos tanques, né? E a Colgate tinha diversos tanques. Lá a gente ia no IP Tank, tinha mais de 20 tanques. Ia na fabricação também, muitos tanques. E era uma tonelada. O cliente exigia que se passasse 1 tonelada. Isso quando não tinha que fazer lote de carga. Colocar 1 tonelada, tirar, colocar água e fazer até as 10 toneladas. Porque eles queriam saber se realmente Estava tudo estava certinho. tudo certinho, né? Então a gente trabalhou muito dentro. E a pegada de manutenção, tipo assim, tinha aquele 2 a 2, eu, o Lugão, eu hoje o Rufino, que trabalha na oficina também, batemos muita placa junto. Não sei se essa frase Acho que é vocês até conhecem. legal explicar, né, pro pessoal o que seria esse passar peso, né? Porque aí, assim, até se Passar peso explicar e bater tem que placa. E bater placa Ter também. placa, né? O que seria isso? Bater placa, na verdade, vou fazer um resumo para não Tá. estender muito a técnica, né? Você solicita que o tanque ou o equipamento de pesagem esteja zerado, você vai lá no módulo, na nossa época era muito, eu vou falar o nome, Jagstream, que a gente gostava muito, Jaguar, Panther, esses eram os módulos da época, né? Hoje, mais atualizado é o Indy 560, Indy 760, lógico, os mais atualizados, que a gente já saiu dessa, a gente chegou até Jaguar, Jagstream e Panther, hoje o pessoal já está no IT 8000, talvez mais atualizado aí, no nosso módulo da Toledo do Brasil aí. Então a gente zerava o tanque, colocava lá
as travessas lá porque muitos tanques não tinha como colocar peso padrão. E aí a gente colocava as travessas nos braços, tudo adaptação. E pegava os carrinhos lá de 250 quilos, que são placas. Na época a gente chegou. Como eu sou mais velho, eu cheguei a pegar a placa de 25. Depois, com o negócio de ergonomia e peso, passou para 20. E aí, cara, pauleira. Carrinho de 205, carrinho de 200 quilos lá e passava carrinho, lá. Aquele carrinho com as rodinhas, com as rodinhas, plaquinhas, quinta roda. No carro, puxava ele até o local e mandava brasa. E aí chegava até 1000, os que aceitavam que tinham ponto de trabalho faziam 1000, ali ajustava lá, descia umas 2 placas para ver se a gente fez um trabalho de excelência, tirando para ver se descia conforme a portaria, que o pessoal já todo mundo conhece aí, né? Sim. Hoje a portaria mais... Apesar que os tanques... Só uma correção. Os tanques, eles eram uma portaria... Era 6344 na época, né? Outras balanças, que 2180, por exemplo, era 236, que requer subida e descida, né? Tanque, você podia fazer a subida, fazer certinho lá, mas praticamente todos os equipamentos... Mano, eu falo, sistema, a gente regulava muito certo a parte do nivelamento do tanque, dificilmente dava erro, né? Era uma divisão, da empresa, né? Dificilmente dava um erro, né? Então, pode ficar sossegado que os cremes dental aí, tudo dosado corretamente, né? E esse trabalho a gente ficou muitos anos dentro da Colgate, muitos anos na Avon, na Di Figueiredo, Fibro, Pfizer, na área de farmácia também. E esse trabalho era praticamente igual, né? E o Rodrigo falou que a Colgate exigia muito porque tem um tempo de não ter paradas, né? Então o tanque já ia esvaziando, a responsável lá, não importa onde a gente estava, ela fazia a gente voltar para calibrar, entregar no tempo certo, para não dar nenhum problema, né? A gente saía de lá umas 4h30, 5 horas, chegava em casa, desvaziou aqui. Teria que pegar o carro de novo e voltar lá. 5, 6 da tarde, 7, 8, passava a noite lá calibrando. Porque desvaziou. Tem que ser no período dele. E isso aconteceu mesmo. Isso é uma curiosidade. A gente chegou a virar 24 horas porque a gente não tinha como sair, não tinha ninguém para... Tudo isso para garantir. Para garantir. O cliente também ficar seguro, né? Com certeza. Esse foi o único feito, virar 24 horas dentro da Colgate, porque tinha toda uma logística lá dentro, né? Guardar o peso no lugar certo, para não gerar nenhum e-mail para o nosso supervisor da época, né? E entregar tudo funcionando. Então, eu e o Rodrigo praticamente ficamos nessa área de manutenção, né? Quando o setor desvinculou, né? Na época teve uma época que a gente tinha que passar todos os nossos contratos para os setores. Certo. E aí só ia ter um pessoal de instalações, né? Certo. E eu fui para o setor leste, o Ângelo acho que chegou a ficar, o Rodrigo chegou a ficar, e o Tarcísio foi para outro setor, o Rufino foi para outro setor. Só que aí na linha Rodoin começou a gerar uma situação ruim para os clientes da linha de Rodoin, né, hoje, né? Porque também requerem uma situação complexa e os clientes não podem ter paradas. Como os especialistas foram para cada setor, não tinha como atender o startup que ficou só com alguns técnicos. Aí o Douglas Vian, hoje gerente aí, falou, não, pode trazer, conversou com o supervisor da época, ó, traz o pessoal, monta de novo, junto com o Antônio Carlos, né, monta a equipe de novo e faz isso funcionar. E tá até hoje aí. Montou o Dream Team aí, do Rodoin. Brinca, né, que é o BOP, né, o pessoal de sistemas lá, porque assim, toda vez que precisa, é algo mais complexo, assim, geralmente são acionados, né? E até entrando nessa questão, né, Rafa, vocês comentaram da Colgate, de vários clientes que vocês já foram, lugares que vocês já ficaram um tempo. Qual foi o lugar mais inusitado, assim? E aí, assim, não digo nem só o Brasil, pode ser até fora. Tem vários pontos, igual a gente estava comentando antes de vir para cá, né, e o Rubão. Tem vários pontos, assim, que é inusitado. Tem a Colgate, que tivemos que calibrar a mais de 10 metros de altura, subindo peso por corda. Caramba. Tem a parte das 2180, que elas ficavam submersas num líquido chamado Flavor, que é aquele frescor da pasta de dente. Destruía os cabos todos. Outras unidades ficavam cheias de sabão, ou pedaços, ou sabão líquido. Tem também da nossa linha atual aqui,
algumas rodovias, mas uma bem diferente aí, Nazca mesmo, que é no meio do deserto. Você olha, eu tenho até um vídeo depois para mostrar para vocês. A gente faz um 360 graus, só tem você lá, no meio de montanhas e o deserto mesmo, areia pura. Caramba. Aí você fala, poxa, que lugar, sem comunicação com nada, não sei o Wi-Fi do local, né? Mas você tá ali sozinho. Esse é o ponto. Não tem recurso para nada. Até para conseguir um caminhão é uma dificuldade extrema, cara. E faz parte do processo, né? É muita história pra contar. Né? Bastante coisa. Bastante coisa. Bacana. Tem e bom que vocês falaram, vamos entrar um pouco nesse universo agora específico do Rodowin. Rodowin, né, aproveitando para explicar para todo mundo, o Win é de Way in Motion, né, que é de pesagem em movimento. Então, pesagem em movimento de rodovias, né? Isso. E no Brasil, a Toledo do Brasil tá bem conceituada, né? Sim. Grandes empresas, grandes concessionárias, tudo. E aí eu queria saber um pouquinho, né? Fora do Brasil, como que chegou para nós isso daí? Como que vem a demanda para vocês? América Latina, a Toledo do Brasil, graças ao esforço de muitos, né? Sim. É referência no país. E como que é a visão da América Latina? Como que chega para vocês esses tipos de demanda? Falando em pesagem, não é porque a gente trabalha, não, vou falar que é a maior empresa da América Latina de pesagem, acho que não tem outra para bater a Toledo, não. Toledo do Brasil, acho que é inigualável aí em termos de conhecimento e de linha de produto mesmo, né? A gama de produtos que a gente realmente atende, né? Especificamente falando da nossa linha, assim, esse último cliente nosso lá, que é Norvial e Survial, tinha os outros equipamentos da concorrência lá, mas ele falou, preciso colocar uma balança que me atenda melhor, uma balança mais eficaz, uma balança mais robusta. Que não quebre. Aí ele pesquisando encontrou a Toledo. Certo. Aí ele conversou com o Vitor Belloni, gerente da exportação lá, e fizeram negócio e está lá até hoje. Eu fui instalar a primeira balança lá em 2015. Caramba. Você falou esses clientes, eles são de qual país? Peru. Temos 2 cidades lá no Peru, que é uma em Ancón, que é uma província lá, beira-mar, mas não é tão bonita assim visualmente quanto as nossas praias. E temos também no meio do deserto, onde tem as famosas linhas de Nazca lá, aqueles desenhos que até hoje o pessoal não sabe quem desenhou. Uns falam que foi o homem, outros falam que foram curioso, extraterrestres. Né? Então a gente não sabe. Lá falam isso mesmo? Lá eles também falam. Eles cultuam essa... porque se você falar assim, foi homens, inspirado por quem, né? Porque se você olhar, as figuras datam de 3.000, 4.000 antes de Cristo. E lá tem figuras de avião, figuras de ET, figuras de nave espacial. Então, o homem não sabia que teria tudo isso aí nesse período muito antigo, né? Então, não se sabe ao certo quem desenhou essas linhas de Nazca, né? Então, um pouco da população fala que foi ET, outra população fala que foi o homem. É interessante, porque eles fazem um desenho gigante chega a dar quilômetros de extensão que você vê de longe. Cara, igual você desenhar um coração lá na praia, lá, grandão lá, simples, beleza? É tranquilo, mas, cara, numa montanha que você vê... O que é? Um tigre? Que a gente Isso é louco. Gigantesco. Lá, né? Gigantesco. Eu pensei que fosse até feito uma figura pelo homem, que se olhar, fala, puxa, é a cara do Bart Simpson. Mas depois eu fui olhar, eu cheguei perto do monumento, lá tem a placa lá, e tá lá, data de 300 anos antes de Cristo. Eu falo, pô, então Bart Simpson não era. Então... Mas dizem que os Simpsons eles preveem, né? Então, tem muito episódio que eles falam que eles preveem a história. Então aí, é bem bacana depois você olha lá. Essa escultura, ela fica no pé de uma montanha, ela tem 270 metros de comprimento. Caramba. Então é muito extensa. Nós chegamos a fazer uma caminhada lá e chegamos... Eu falei, não, a gente precisa tocar nessa linha. Fomos lá e tocamos nessa linha. Só que de perto, assim, você não consegue ver esse desenho. Somente de longe. Entendi. E esse é um guardião que ele olha... Fizeram para ele olhar um aqueduto. O aqueduto são os poços que é cavado no meio do deserto lá que eles captavam água, né? Caramba. E é muito bacana esse aqueduto. Chega a arrepiar quando você pisa no local. Que isso que eu ia perguntar, assim, do lugar mesmo, assim, tem uma energia, tem uma sensação diferente? Assim, eu fiquei meio emocionado pisar nesse aqueduto aí, porque, assim, se você for como... nossa, legal, um poço, beleza, mas se você chegar e falar, caramba, como que o homem chegou a descobrir isso? Como que ele fez essa estrutura, né? Porque são caracóis gigantescos e ele vai aprofundando até chegar no poço lá. Não é um poço igual a gente está acostumado lá, que é um tubo, né?
Então você fica andando ali em volta, e você vai a pé Feito até em chegar pedras, né, num cara? pocinho Montado de- muito bonitinho. 50 por 50. Tem um veio de água lá, você consegue ver, tem até peixe. Passa Então, se tudo, você passa for muito baixo. pensar em tudo isso, você fica meio que emocionado, né? Sim. Mas é muito bacana essa Não, e estrutura. respeitar a história também, Ah, né? sim. Independente de quem acredita ou não, né? Você Sim. vai chega num lugar desse, a cultura deles é Ah, muito rica, né? Muito Então, rico. Não, mas bem é... bacana. A gente já tende a entrar nesse assunto, porque Sim. a diferença cultural, a gente, apesar de ser trabalho, o que você adquire e que você pode experienciar é fantástico, Sim, né? é fantástico, é Ah, lá, fantástico. mas no Peru tem muita coisa, cara, que o que eles passam, até a alimentação que seja, e que você vê como eles comem lá, pão com abacate, né? Eu cheguei lá e falei, cara, pão com abacate, né? Todo dia de manhã. Pão com peixe frito Pão- de manhã. Então, Nunca comi isso aqui no não Brasil. casava, né? Não, cara, isso aí a gente faz Com no chá Brasil, gelado, chá é só quente. batida. Batida? É, mistura lá com leite. Com leite? Aí o inverso pra eles parecia meio nojento. Tá? Cara, ninguém come pão com abacate, cara. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, um dia vamos fazer uma batida, aí vocês vão provar e ver. E aí ficou um dia a gente fez uma batida de abacate com leite, mamão, pra Tem eles até um amigo, tomarem. legal tem essa até um troca, amigo cara. nosso que até hoje ele fala, meu filho adorou essa batida, então ele faz pro filho dele. olha Cara, só. vitamina. É, Negócio meio vitamina. simples, É, negócio vitamina. muito simples. Não, O Bom vitamina. levou a Sim, vitamina bom pro e Peru, né? Tipo, Ao mesmo tempo que eu tava criticando ele comer o pão com abacate de manhã cedo lá, aquele Pãozinho tipo pãozinho, sanduíche? não, É, pãozinho, pãozinho mesmo. fazia um- simplão, Pega um abacate pedaço de abacate, não é passa não, ele tipo pega a um manteiga, pedaço, a manteiga dele. pega um pedaço de abacate e coloca no meio do pão. no meio e come, igual fosse cortar um queijo lá. A gente recebia lá o pãozinho com queijo, já era Esse pãozinho com abacate. Um pãozinho com abacate. Olha, E eu falei, cara, mas é melhor fazer vitamina? Vamos fazer uma vitamina É, aí. mas- Aí acabaram gostando aí. Mas voltando nessa parte que você fez a pergunta aí, né? Como chegou lá, então foi através dessa venda aí, né? Primeiro começou com, como eu falei, com o Ângelo, né? O Ângelo que faz parte da nossa equipe lá. Ele que foi um dos que me apresentou essa parte de instalação lá nesse país, Peru, né? Fui para lá em 2015, quando eu cheguei ele já estava no posto, ele me mostrou o escopo todo que eu tinha que fazer. Eu cheguei, ele me apresentou, à tarde ele já foi para Colômbia, que ele tinha que fazer um outro serviço lá. Então, aí de lá para cá eu fiquei responsável por essa parte do Peru aí, de fazer as instalações lá. Aí- E como que vocês vão? Vocês vão... parte de ferramenta? Como que é o apoio lá? Existem outras empresas, vocês têm parceiros? É porque, bom, eu falo que eu imagino, papo de leigo. A gente vai Sim. embarcar alguma coisa no aeroporto, lá já dá um tirar BO. tudo da Não, bolsa, isso é- né? Imagina Tira tudo da esse bolsa, ponto imagina é ferramentas. bom tocar. Isso é Então, complicado. no começo a gente tinha um parceiro lá. Uhum. Só que de um tempo para cá ele não vinha executando conforme a nossa qualidade. Então a gente falava, Sim. como você está fazendo? Faz assim. Não, a gente tem que fazer assim. Certo. E ele foi adotando as metodologias dele, que é a cultura do país dele, e não estava seguindo as nossas, que a gente especializa no produto. Então, chegou um tempo que o cliente falou, pô, meu, vocês têm que vir para cá, não quero mais essa empresa aqui. E acabou fazendo a troca por nós. Então, Aí nós começamos a atuar mais definitivo lá. Então, a cada 3 meses, 6 meses, a gente dá Tem que um tá lá. ping lá. Ah, Que entendi. Já são- virou um cliente. Temos 3 Fiel. postos com 6 balanças cada. 6 balanças no total, cada posto com 2 balanças, né? E Seletivo vamos contínuo. vender mais 2 aí que tá uma Esperamos que. luta aí. Pô, Aí legal. vamos ser 4 sítios, né? Que seria Ancon, Nazca, Anta e Escauaca, que vai ser os 4 postos lá de pesagem. Lá. Em relação a ferramental, as básicas mesmo assim, ele sempre tem. O próprio cliente. O próprio cliente. A gente fala, ó, preciso de tal, a gente faz uma listagem, né? Tudo na nossa preparação, a gente faz um checklist, um croquis, ó, precisa de tal coisa. Por mais que eles já sabem que a gente precisa, mas a gente sempre fala, ó, precisa de tal coisa. Para não deixar esquecimento e não executar o serviço nas coxas, como a gente fala. Né? Uhum. As ferramentas mais específicas, mesmo de teste, de calibração, assim mesmo, que a gente precisa fazer uma coisa mais minuciosa, a gente acaba levando. Tá. Então, nosso notebook, os testadores de Testador célula, multímetro. algumas peças que a gente realiza alguns testes lá, a gente acaba levando. Entendi. E até trazendo isso, né, Rafa? Porque assim, vocês comentaram essa questão da a importância dessa recorrência, dessa manutenção.
E por que faz tanta diferença? Isso até, às vezes, a pessoa pode achar, né? O cliente fala assim, poxa, mas eu quero um equipamento, eu não vou precisar dar nenhuma manutenção, não vou fazer... Mas eu queria até que fizesse uma analogia até com o carro, né? É igual o carro. Pode ser comprar uma Ferrari. Se você não fizer aquela manutenção básica ali, ele vai dar problema. Sim, com certeza. Então, assim, que tipo de manutenção que vocês geralmente realizam, né, nesses lugares e qual que é a importância dela para a manutenção do equipamento e até pela qualidade, né? Sim. Quer falar? Vamos lá. Visto tudo que ele falou, quando o cliente aderiu a ser o pessoal daqui do Brasil, é porque lá a calibração ela é bem complexa com a metodologia local lá. É como se fosse o IPEM daqui, lá eles chamam como INACAL. Né? E o processo de calibração lá, ele é bem rigoroso pelo método deles, né? A gente até tentou levar o nosso método seguindo aqui os processos, mas eu escutei lá que não é o Brasil. Sim, porque a gente queria falar muita coisa assim, aqui no Brasil a gente faz isso, aqui não... Aí o cara falou, calma aí, aqui não é o Brasil, aqui é o Peru, vamos seguir agora a nossa metodologia? Então foi esse choque que nós tivemos. Então beleza, vamos tentar fazer o máximo para adequar a vocês, né? Claro. E foi nisso aí. Então aí a gente começou a adaptar, né? Não levar muito o que a gente tinha daqui e estudar um pouquinho, conhecer lá um pouco o processo dele e tentar debater algumas coisas que a gente não concordava, porque estava prejudicando o cliente, só que a metodologia local sempre falava, não, é assim, os concorrentes de vocês que eu tenho aqui seguem dessa forma e vocês têm que fazer para isso acontecer, né? Então a gente começou a trabalhar em conjunto com a engenharia, com o Vitor, né, para poder isso acontecer. E a gente, antes de sair daqui, a gente já passa para o cliente todas as fases que precisa, de ferramental, dos modelos dos caminhões, as suas cargas, né? Tudo que precisa para acontecer o trabalho. E isso tudo no orçamento para o cliente. Quando a gente chegar lá, a gente também faz uma rotina de checklist. Se ele preparou, se ele já tem os caminhões, se ele já fez a parte de aterramento lá, que é muito importante, né? Porque impacta muito na verificação dinâmica, né? E aí a gente lista tudo. O que a gente vai fazer primeiro? Ver se o posto está operando. Está operando. Vamos iniciar a desmontagem da balança? Inicia a desmontagem da balança. Com içamento, ele faz um aluguel de um MOOC, a gente destrava toda a balança, tira esse equipamento e começa todo o trabalho de medição de cela de carga, verifica todas as partes de peça se está ok, se não precisa substituir. Esse equipamento, ele é muito bruto, parrudo, robusto. E praticamente, se o cliente quisesse, ele poderia guardar 1 ano sem problema nenhum. Sim. Só que a metodologia deles, o processo e as exigências lá do órgão lá, exige que seja a cada 6 meses, né? Então, mesmo a gente orientando que não precisaria ser em 6 meses, poderia ser anualmente, e pode, a gente provou isso que pode, porque dificilmente a gente está indo lá, a gente mede e tá bom, né? E, não, eu tenho um contrato, a cada 6 meses vocês têm que vir aqui e fazer todo o trabalho. Entendi. Ele mesmo faz uma preventiva muito mais crítica, rigorosa do que a nossa. Ele cria uma periodicidade menor para atender o cliente final dele, com essa periodicidade menor do que a gente coloca para ele, que poderia ser 1 ano para esse equipamento. Aqui no Brasil, todos os equipamentos são 1 ano. Certo. A calibração é anual, lá é semestral. Semestral. Certo. E isso, para nós também, é um trabalho que a gente, bem ou mal, a gente pega isso como histórico, o equipamento ele atende não só o Peru, como atende todos os demais grupos aqui do Brasil, a Ecovias, que trabalha praticamente 1 ano com o equipamento, todas as outras concessionárias, né? É um equipamento muito bom, né? Eu defendo muito, até arrumo às vezes algumas brigas internas sobre a qualidade da sala de carga quando der alguma coisa, mas sempre é para melhorar o processo, claro, né? sim, claro. Sempre, nunca é. Eu falo muito pro pessoal, não estou apontando o dedo, eu só quero que a gente melhore, porque se eu estou levantando uma situação é porque tem alguma coisa que está indo fora da curva, né? Então vamos corrigir, né? Vamos corrigir para acertar, porque sempre a gente vai ganhar, o cliente também vai ganhar, né? A consequência é isso, né? Mas tá caminhando. Isso que eu falei, essa troca é legal, porque vocês estão fazendo isso daí há um bom tempo, né? Sim. De 6 em 6 meses, indo lá, tendo que provar o funcionamento do equipamento e tendo essa troca, porque, como você falou, eu não consigo entender que mudou. Não, mas tem essas variantes. Sim. E essa troca é interessante, né? Pra nós,
E isso é bom, essa troca, porque tira a gente daquela meia zona de conforto que o produto nosso está bom. A gente vê outras visões, né? Outras melhorias que pode ser agregado ao nosso produto. A nossa balança, que já fizemos algumas modificações para se adaptar lá, né? Vimos métodos de qualidade, de planicidade, para falar, pô, lá tem que ser melhor do que está saindo aqui. E essas adaptações são viáveis nessa troca para a gente, né? E uma curiosidade, no caso de outros países, por exemplo, que vocês comentaram que eu acho que no Paraguai, que vocês já foram também, isso aí muda totalmente ou ela segue meio que uma outra linha sem ser do Brasil, por exemplo? É uma Brasil linha e o meio... resto da América Então, Latina. na verdade, eles meio que... Eles interpretam a norma internacional, a STM 1318, de um jeito, mas é a mesma que a gente usa. Certo. E o Paraguai, provavelmente, é a mesma também, só que eles interpretam de outro jeito. Então, cada lugar, cada país tem sua própria diretriz de trabalho. Entendi. Então, por isso que fica vários pontos. Mas o nosso equipamento atende todos. Só basta a sim. gente se adaptar às normas que eles querem que a gente aplique. Nós trouxemos até o Gui, né? Ele passou, o Guilherme Lorenzetti, hoje ele é do núcleo, né? De evolução. Sim. E ele comentou que ele fazia essas instalações mundo afora também. Sim. E assim, eles já foram para vários outros países, da Europa, da Ásia. Então, assim, da África, ele falou assim, poxa, ali realmente a gente tem que se adaptar. Então, assim, é o que você comentou, a gente está adaptado a qualquer tipo de ambiente, a qualquer legislação. Mas é legal a curiosidade, né? Sim. Porque você vê, são algumas coisas que não tem um certo ou errado, né? É uma questão mais de interpretação da cultura local, né? E a Toledo não deixa o cliente, cara. A Toledo luta... O cliente traz o problema junto com o que seja a metodologia local. A Toledo trabalha para fazer acontecer e dar certo, sempre justo, né? Às vezes a gente não discorda de alguma coisa, mas a gente sempre está trabalhando para não ter nenhum problema para a Toledo do Brasil, lógico, né? E para a coisa acontecer e fluir. E é por isso que o cliente aí está mantendo essa... Sobre peças e ferramentas, geralmente vai num lote, por navio ou por avião, né? Despacha lá, mas também tem alguns casos por aí que a gente precisa levar na mala meio que como ferramenta, né? Já aconteceu. Certo. Nos primeiros casos que eu fui, foi acho que 2015 ou 2016, que eu fui pela segunda vez. Acho que foi um desses 2 anos aí. O Rui Castro ainda é gerente, no lugar do Vitor hoje. E quando eu passei na parte da alfândega ali com a mala cheia de célula de carga, já apitou a luzinha, então encostou lá e perguntou para mim o que era. Eu falei, célula? Eu falei, não, só tô levando para fazer uma exposição lá. Eu não quis aceitar, não. Ele falou, não, exposição você tem que pagar. Imagina, isso daí parece uma granada. Então, você tem que pagar, você tem que pagar tanto. Eu falei, poxa, mas se eu te der isso daí, eu vou ficar sem comer aqui no país, eu vou ficar um período. Aí ele falou, não. Aí eu liguei pro Rui Castro, ele falou, você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Eu falei, mas Rui, se eu der todo esse dinheiro aí para pagar essa multa aqui, eu vou ficar sem comer. Ele, não, paga aí e a gente dá um jeito de acertar. E foi isso. Então, o dinheiro que eu tinha levado, 90% ficou para me pagar aquelas 6 células que eu tinha levado para lá, na minha bolsa como ferramenta, para ajudar o cliente. Chegando lá, ele depositou na conta de não sei quem, acabou voltando na minha mão, passei o período... Conseguiu passar. Também teve um outro caso que eles estavam precisando lá no Peru, recentemente, 2022, depois da pandemia, eu vim fazer um bate-volta no Brasil para pegar cela. Caramba! Não, quanto que é? Ele falou, não, eu preciso ir lá buscar. Eu falei, Roberto, que é o nosso cliente lá, amigo meu também, eu gosto muito dele lá, o Roberto David, né? Ele falou, puxa, eu vou lá precisar buscar. Eu falei, cara, é o seguinte, se é a primeira vez que você vai entrar no país, até você chegar no local, retirar tudo, você não quer que eu vou? Ele falou, beleza, você vai? Eu vou. Então, saí de lá na sexta, cheguei no sábado bem de manhã, vim aqui buscar com o Ricardo Modolo a cela no domingo, e na segunda-feira já parti para lá. Falei, cara, é a primeira vez que eu faço um bate-volta no Brasil. Então, foi uma logística assim muito de... Mas isso de avião. De avião. Mas só que precisa pegar um ônibus, 8 horas de ir lá, né? Então, aí peguei e levei... Não pagar nenhuma multa de novo. Aí dessa vez eu também passamos com um documento aqui que eles fazem como peça, né? Como ferramenta. Peça, né? Levei uma malinha lá, tava pesando mais de 30 quilos. Paguei excesso de bagagem também numa malinha desse tamanho aqui. Falei, nossa, agora eu vou ser pego mesmo. Passei tranquilo e conseguimos... Mas sorte, viu? Conseguimos suprir a necessidade do cliente. Não deu essa sorte. Ficou retido uma sala de carga. O Gabriel, nosso integrante também da equipe lá, como o Bom falou, ele foi pego e o nome dele ficou na lista negra lá. Então, toda vez que ele vai, o pessoal, opa, vamos conversar aqui antes de você passar? Então, olha só. faz uma entrevistinha com ele, fala
pede tudo que ele tá levando, É só né? por ser só por ser um ferramental meio não muito comum? Seria isso, assim? Tem uma Porque essa é que é a curiosidade mesmo. Porque É. eu lembro antigamente tinha uns relatos, livros, né? De contos de técnicos. A gente tem na nossa revista, na Tolendo, que a gente põe aquelas tirinhas que Sim, contam as é. histórias. Tinha uma história antiga que é isso, que na época militar, um técnico tava com a célula de carga, foi parado pelo exército, os caras encasquetaram que era uma granada. Nossa. Até explicar. Sim. Sim. E por isso que eu fico imaginando, pô, imagina você parar com uma maletinha dessa toda É. 007. Quem não conhece realmente vai suspeitar mesmo, né? E até como que é essa troca com o pessoal de lá? Por exemplo, vocês chegam lá, aí tem, né, provavelmente a equipe ali da empresa também que auxiliam vocês e tal. Como que eles recebem vocês? Aí mais até a parte pessoal, assim, nem só de trabalho. Vocês já Cara, criaram uma certa amizade eu, ali? Eu vou falar, eu sou uma pessoa que eu prezo muito a amizade. O pessoal fala, você confia muito nas pessoas. Todo mundo fala isso pra mim, que eu, assim, realmente eu gosto de amizade, eu gosto de ver a outra pessoa dando uma risada, ver um sorriso estampado na pessoa que eu tô conversando, né? Então, eu fui um cara que eu peguei muita amizade com o pessoal lá. Então, a gente troca até presente para esposa, Pô, né? que Igual legal. a esposa dele, sem conhecer a minha, me mandou presente para me entregar para minha esposa. Que legal. Então, a gente faz essa troca. Quando eu vou para lá, eu levo muita coisas, bebidas alcoólicas, que eles gostam muito da nossa cachaça, né? Eles me dão também para me trazer. Eu levo uma coisa que eles gostam muito, que eu não sabia, era Romeu e Julieta. Então, toda vez que eu vou para lá, eu levo pacotes de goiabada e de Queijo polenguinho. Polenguinho, Olha eles então, gostam. polenguinho ainda. Polenguinho. Então eu levo Olha caixas, só. levo 4, 5 caixas daquelas grandes de polenguinho, umas 3, 4 goiabadas de cebola, eles ficam muito felizes. Mas não tem como também, né? É mais de 20 dias lá, cara. Não tem Então, como porque pegar uma isso amizade. acaba Sim, sendo Eu e o Rubão ficamos, a primeira vez que nós fomos, ficamos 25 dias, depois 22. Então pegamos uma amizade. Então teve um episódio, né, Rubão, que marcamos, eu gosto de cozinhar também, fiz uma feijoada pra eles na casa deles lá, Caramba, fizemos uma que confraternização, fizemos uma feijoada. Falei, já que eu não sou muito fã da comida deles, mas tem o ceviche que é o prato principal. É gostoso, mas não me agrada por pensar que é peixe cru, né? Eu falei, então agora, já que eu comi de vocês, vão comer uma nossa. Aí, da última vez que eu fui pra lá, levei bandeja de coisas pra fazer uma... Você já trouxe os ingredientes do Já. Brasil, Mas já? aí ele não ajuda o pessoal lá do aeroporto, né? O cara com um monte de coisa lá e ainda traz a feijoada, né? Para no aeroporto, cara, em cela de carga, feijoada, paio. polenguinho. Não, mas eu vou falar, eu levo uma mala A com mala, roupa... dele é quase essa mesa aqui. É, Tem que isso dividir caminho ainda. Eu Cara, quebro algumas eu coisas penso, já aí. falou, pô, quem tá indo comigo? Vai roubar. Mano, preciso guardar coisa na sua mesa. Caraca, Na minha não velho. cabe. Então eu levo É bem muita assim. coisa mesmo, assim. Uma mala só pra presentear eles lá, que eles Pô, que gostam legal, muito. cara. E uma mala pequena com as minhas roupas que eu vou passar 20, 30 dias lá. Isso que eu ia falar, qual que é o tempo médio? Porque você fez um bate e volta, né, pô? É, 20 dias. Mas 20 dias, mais ou menos. Porque são, assim, postos, demora 4 dias o processo de calibração deles, né? Diferente Certo. do nosso. O nosso chegou de manhã, tem a preparação, né? Tem alguns clientes nossos que não fazem, então faz... Chega de manhã, antes do almoço já está liberado, e tem cliente que faz a preparação... Brasil, né? Tem cliente que faz 1 ou 2 dias de preparação antes de fazer a calibração. Só que lá é 4 dias. Fora os 2 nossos de preparação. Então a gente prepara, depois vem o órgão fiscalizador, que na Inacal, aí eles fazem a calibração dele, que é um caminhão por dia e um pouco método diferente da nossa aqui. Mas daria para fazer, O que a reduzir. gente faz em 2 dias num cliente comum, eles fazem em 4. Certo. Né? Tirando os 2 dias que a gente faz da revisão. 2 dias praticamente é a revisão de uma das balanças, porque a gente tem uma seletiva e tem uma punitiva. Eles também lá eles só fazem a punitiva. Certo. Né? Certo. Então, quando 2 dias a gente faz a revisão completa, nos próximos dias o meteorologista local ele faz a mesma verificação que a gente faz na pista, lauda ela o dia inteiro passando régua na pista. Os próximos dias é cada dia um caminhão. Mesmo que se ele terminar meio-dia, ele vai embora só no dia seguinte. Ele não continua o trabalho. Não continua. Então a gente tem que Caramba. ficar fazendo outras atividades, vamos atualizar software, vamos verificar o que a gente pode melhorar para o dia seguinte, mas limpeza, mas ele não segue o trabalho. É um dia por caminhão e acabou. Eles são rigorosos nessa Bem parte. metódicos Sim, nessa cara. parte. Não fazem nada. Às vezes a gente precisa... É possível passar mais uma pesagem para a gente verificar? É bem complicado conseguir isso dele. O caminhão tá ali parado, o motorista está esperando... A gente tem essa dificuldade de conseguir passar uma pesagem. Muitas das vezes, os ajustes lá, a gente tem que parar um caminhão,
conversar com eles para poder passar umas 2 vezes. Temos que pagar, porque nada eles fazem de graça. Acho que pagamos 10 soles lá para passar umas 2, 3 vezes para conseguir as coisas. Essa parte de logística, quando a gente não consegue alguma coisa com o cliente, a gente tenta lá proativamente conseguir, é bem complicado. E vocês falaram muito desses modos diferentes de trabalho. Sim. Como tem o nosso modo brasileiro, o modo do Peru é diferente. Tem alguma coisa que vocês aprenderam que pô, ia ser muito legal se a gente assimilasse isso no Brasil? Que é muito peculiar lá do Peru, que você fala, pô, aqui ia dar certo. Por exemplo, a gente calibra um ano dá certo, lá de 6 meses, vamos fazer da em minha menos parte, tempo. de lá, é o rigor. Eles fazem o que você informa que precisa ser feito, eles vão atrás. O problema é que quando começa a dar errado, eles acham que alguma coisa... Eles impõem um problema no equipamento e não é no equipamento, né? Mas eles ficam duvidando muito da situação. Quando tá dando errado, tá? Certo. Eles duvidam muito da situação e você tem que provar. Cara, ou seja software, ou seja no próprio WinPlus, você tem que ficar provando que o pensamento que ele tá colocando ali para você não é aquilo. Você tem que defender e provar que realmente o que você tá falando, cara, não tem fundamento. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tive que pôr 3 placas lá com diferentes versões para provar que não tinha problema nem na placa, nem na versão, porque ele estava acreditando que era alguma coisa entre software e placa. E isso, por parte, eu acho um problema, mas a trajetória de preventivas, o rigor, o processo que a periodicidade menor, isso eu acho que aqui no Brasil deveria ser feito. Queria que o equipamento funcione 100% mesmo. Não burlar, não evitar ou bular fases. Que nem hoje a gente tem uma metodologia, até mesmo para todos os equipamentos pesar corretamente, seriam verificação de pista dele, fazer revisões, o fator está coerente com todo o trabalho que a gente fez. Hoje, muitas situações são pulado fases porque não querem fazer uma verificação de pista, não querem fazer uma revisão do equipamento conforme... Igual carro, você levar numa concessionária que você precisa trocar lá alguma coisa. Pulam fases, né? O carro tá andando, a balança tá pesando. Cara, mas precisa investigar se não tem nada que precisa ser trocado. Sim. Então, essas 2 fases são puladas, que vai direto por órgão metrológico, para nós é bem complicado. Porque o software, você ajusta e calibra em fatores, mas você não sabe o quanto aquilo pode estar sendo prejudicial pro pai de família, o motorista que está carregando, né? Porque o fator você acerta, né? Mas a gente não sabe o quanto aquilo pode ser prejudicial ou não os caminhões. E como companhia também e desenvolvedora de N soluções e produtos, você fica tendo que se provar. Pode parecer deve ser desgastante, mas para a evolução da solução é fantástico, né? Porque tá se provando, tá funcionando. Eu mostro para você por A mais B que tá dando tudo certo. Isso só corrobora aqui dentro, né? Aqui vem pro Brasil, ó, o produto tá, ó, show de bola. Ou se tem alguma melhoria, ó, a gente pode melhorar nesse aspecto. Teve casos assim que vocês chegaram, pô, ó, a gente testou lá X vezes, dá para melhorar esse aspecto de tal solução, indicador, alguma plataforma? Não, dá. A gente levantou vários pontos de melhora na parte de mecânica, parte de software também, algumas adequações que essa semana mesmo a gente pediu para já mudar o desenho para a balança que vai para... Eles compraram um Bersa, né? O pessoal da qualidade fez uns pontos para nós assim de atenção. A gente não concordou em algumas coisas e fomos para a parte de provar, conforme eu falei. A gente teve uma oportunidade na Ecovias aqui, a gente fez um trabalho na segunda-feira, provamos que o processo, os desenhos está coerente, dá certo. Levamos para a fábrica, né? Conversamos com o pessoal da qualidade e está alinhando. Acho que essa semana aqui já sai o equipamento deles, inclusive do Peru, e nas próximas semanas o Gabriel vai lá fazer. E as melhorias já apontamos imediatamente com o Glauco, lá o responsável dos projetos, fez umas melhorias aí já saindo esse projeto que vai ser entregue aí na próxima semana. Legal. E até aproveitando esse gancho, se vocês pudessem listar, assim, porque a gente sabe do diferencial da assistência técnica da Toledo até perante os concorrentes, né? Aqui não só no Brasil, mas como fora. O que tem diferente? Porque, assim, isso é uma pergunta que geralmente até o cliente às vezes fica, né? Até questão de vista, às vezes, que é um custo mais alto, que tem essa questão da qualidade mais alta. Mas, assim, vocês que, com a experiência de vocês, de campo mesmo, o que vocês falam assim, ó, isso faz diferença na nossa assistência técnica? É o nosso pronto atendimento.
Eu acho que é todo diferencial. Além de ter o produto com qualidade, o nosso pronto atendimento. Não teve uma vez que eles pediram em caso de urgência que nós recusamos. Então, o nosso pronto atendimento... certo que vai com uma briga com uma mulher ali, com o filho, porque, puxa, não perdi o aniversário do meu filho, da minha esposa, mas para a empresa a gente vai de bate-pronto. Então, eles mesmo alegaram isso. Eu não tenho como trocar vocês. Eu até queria trocar vocês por não se adaptar às nossas normas. Porque a gente fala, vamos tentar um meio termo, vamos tentar trazer a norma do Brasil, como a gente faz lá para cá. Uhum. Mas essa bate-pronto, assim, preciso de célula, tá aqui. Preciso de gente aqui, tá aí. Preciso de o quê? Vamos mandar fabricar, tá no período certo. Então, isso eles falaram que é o nosso diferencial. E realmente é o que a assistência técnica do Brasil também é assim. Suporte também, né? Nosso suporte independente se o cliente tem contrato ou não, bateu a primeira solicitação do cliente hoje, vamos falar até mesmo pelo caso do Peru. Todo e qualquer problema que o cliente tem, que ele direciona o primeiro contato com o Vitor, de imediato o Vitor já passa para nós e a gente já atende. E isso eu não falo só para o Peru não, tá? Eu falo todos os demais clientes. Às vezes a gente deixa de ganhar alguns contratos porque o atendimento é muito bom e os clientes não querem fazer contrato porque eles já entendem que a gente já atende. Tá no automático. Tá no automático, entendeu? Sábado, domingo à noite, então ligou a gente, igual no feriado lá, feriado passado aí, atendi 3 clientes. São coisas rápidas, mas eu não ia... É uma parte errada do nosso processo. Tá no DNA, querer resolver, já né? tá no DNA, mas hoje eu já fiz. Hoje já faz o processo no dia seguinte, de abrir um chamado, de pontuar tudo, de mandar um e-mail, mas o momento ali, ele ligou, a gente já atende, pronto. Sim. Sanou, o cara tá operando tranquilo. Quem te atendeu? Foi a Toledo do Brasil. Então, já tá ali o cliente satisfeito. Depois, a parte de documentar a parte interna, a gente... O chefe, o gerente dá uma comida de rabo na gente aí para falar, não, tem que fazer certinho, tem que fazer todas as etapas, mas... Mas olha como conecta o DNA deles, né? Que até a questão da autonomia que o Rubens comentou no início, né? Porque é exatamente... E assim, o ambiente que vocês estão, né, de indústria, a gente sabe o quanto isso, o tempo, ele é muito precioso, né? Então, uma linha parada ou se dá algum problema, isso aí é um custo enorme para a empresa, né? Então, para o cliente. Justamente. Então, acho que isso é bacana até reforçar, né, da nossa parte. Eles alegam que o antigo cliente, o antigo fornecedor que eles tinham lá, demorava 3 meses para chegar uma célula de carga. Caramba! Aí eu falei, eu vim fazer um bate-volta aqui em 2 dias tapa na cara, né? Pra levar uma célula de carga. Não, então, e outra, é o nosso diferencial, as células pararam de ter problemas também, né? Sim. Porque quando a gente começou... Não pela parte de revisão, a gente entrou praticamente no Peru para atender realmente a aprovação das balanças na parte metrológica. A intenção do cliente, o fornecedor local lá, o representante nosso, pode atender muito bem a parte mecânica lá, né? Mas a parte metrológica que estava deixando a desejar, né? Estava gerando um estresse muito grande. Quando a gente entrou nessa parte metrológica, a Toledo estava pronta a resolver o que precisava fazer para atender ele nessa parte. Então, é isso que eu acho que a Toledo trabalha muito bem, né, como ele disse aí, no pronto atendimento, na qualidade e nos resultados sempre positivos. A gente não deixa o problema e desiste, né? A gente continua batalhando, envolve quem precisar envolver para entregar o que o cliente deseja, né? E tanto é que o cliente não trocou, que ele estava querendo trocar agora, né? Deu indício muito para nós. Mas que põe na ponta do lápis, ele fala, não tem como trocar. Não compensa, né? Tá na essência, né? Quando Põe na balança, escolhe. E a pergunta quem põe na balança, escolhe, então... Com certeza, isso é a melhor frase. Agora as piadinhas, né? Porque eles falam, por que as células não estão dando mais problemas? Toda vez o seu representante trocava 3, né? Falei, cara, os resultados estão aí. Nessa minha visita não precisa trocar. E não precisa ficar explicando muito o que o representante fez, né? Sim. Pô, bacana. E só para entrar na parte mais de curiosidade ainda, né, dessa longa viagem que vocês já fizeram, a questão até, por exemplo, do local, né? No Peru tem alguns lugares, aquele lugar que vocês estão fazendo agora atendimento, tem altitude ou não? Ou isso não influencia na teoria ali da parte da... Não, nesses que a gente tem hoje, balança lá, não tem altitude. Não tem. Um é a nível do mar mesmo, que você consegue ver o mar da balança. Sim. E o outro é um pouquinho deslocado, é mais para o centro do estado, do país lá, mas também não tem altitude. Os próximos dois, eles falam que a gente vai sofrer um pouco mais, que vai ter que ter... A viagem vai ter que ter uns 3, 4 dias a mais para a gente chegar até o local. Habituar
Caramba. ao ar. E isso, Ambientar também. É. Por quê? A altitude? Altitude, chega a quase 4.000 metros de altura. e isso na parte da metrologia, como que funciona isso? Tem muita diferença? Eu vou te falar que a gente vai descobrir isso aí. Sim. Ah, entendi. Vai ser um caso a ser Vai ser um estudado. caso, vamos ter que Entendi. estudar. Pô, legal. Tem Você vê que são certo, projetos certo, novos certo. que acabam desafiando, né? Tem alguns equipamentos nossos que a gente coloca georreferência, né? A gente coloca, Certo. seta alguns valores devido a essas depressões, essas pressões atmosféricas Certo. cair, né? Então Sim. tem modos que a gente consegue isso daí. Essa Certo. nossa linha ainda não tem nenhum lugar que a gente coloca para Legal. como que vai ser aplicado esses fatores? Vai corresponder ao mesmo valor? A gente tá ansioso também. Pô, pra isso é esses legal. novos Mais estudos desafio. aí. Você vê que nunca Sim, para, sim, né? sim. Só tem que Mais ver se os desafios. técnicos vão aguentar, né? Porque o próprio cliente lá desmaia lá, só de ir pra O lá. próprio Sim. cliente Sério? que já mora no país, ele desmaiou quando chegou. Pô, Então é por isso que ele falou, vem uns 3, 4 Legal. anos, Como que tá a preparação? a gente vai subindo aos poucos, sobe Dá-lhe uma- pedal, o hein? Rubão, acho que ele tá mais preparado, cara. Pelo menos fisicamente. Agora você também tá, cara? A gente tem um que tá gostando Filhão, demais de ir pra lá. Eu não tenho assim preparo atlético, mas eu sou... Eu gosto É aquele da falso aventura. magro, né, cara? Aquele É. que... Porque lá em Nazca, a gente saía pra fazer muita caminhada, né? Então teve um dia que a gente andou 22 quilômetros, o Rubão pediu arrego e eu continuando Ó, lá. caramba, aí já... Foi não? Caminhada foi Não doida sei, mesmo. é porque também, esses caras são grandes. Ele e o outro, que o outro era bem forte mesmo, Assou. de gordo, ele chegou a assar, só que ele come muito. Pode ser por falta de comida que ele desanimou. É, eu pode não, ser. eu como tô mais com água, vou até, então... O calor lá, na época que a gente Muito foi, forte. tava muito forte. Muito cara. forte, muito forte. E aquela vento e areia, e subir, uns trajetos de pedra, a distância. Vamos falar um Cara, pouco desses é- percalços, isso é legal, isso é legal. Aí, como que... É que a gente queria dar o jeitinho brasileiro de É. visitar o lugar sem pagar Sem a pagar. entrada. Só que como a gente já tinha ido antes, a gente faz uma varredura do local, né? Então falou, se a gente entrar pelaquela fazenda, a gente consegue entrar, visitar o lugar, que também não tem fiscalização. Aham. A gente consegue visitar o lugar sem pagar, que é 10 é micharia, mas só assim, falar, não vou pagar. Pela aventura. Pela aventura, Pela mas sim, aventura, vamos pela lá. aventura, que foi uma aventura muito bacana mesmo. Então nós passamos por dentro de fazenda de abacate, Pra chegar na Aquatura. pulamos em dentro de escoamento de água, que é um rio que raramente chove lá. Vazio. E tava vazio, então é um buraco imenso. A gente descia pelas telas, subimos pelas telas e continuamos indo pelo deserto. Caramba. Para não Meninão, pagar, meninão. É, pra todo- não Meninão. pagar os 10 Pra não pagar soles os ali da entrada do lugar. Mas demos uma volta. Arriscou a vida, mas beleza, valeu. Subimos umas montanhas muito altas. É algumas coisas que não deveria fazer, é verdade. Até minha esposa até brigou comigo, que teve esse caso da menina que caiu no abismo lá. Eu falei, isso daí nós passamos lá tranquilo, filha. Você é doido. Foi uma coisa assim. Ela falou, você tá maluco? Vocês foram nesse lugar? Próximo, A assim? gente subiu, a gente foi por trás, subimos na montanha até lá em cima e o Lugano tava querendo aprontar umas coisas que eu tive que dar uma bronca nele. Porque eu tenho espírito aventureiro, eu não vejo fim no negócio. Então eu queria... Eu vi uma pessoa lá em cima e falou, quero chegar lá também. E o Rubão, não sei o que. Tem uma hora que eu sentei numa pedra lá e dava de um penhasco, só que era muito alto. E eu fiquei lá pensando na vida, né? E tô lá olhando e o Rubão... Você tá de tênis, Meu, né, você cara? tá louco, sai Escorregar, daí, não sei o cara. que. Eu falei, calma, meu. Não, sai daí. Foi lá e me puxou. Falou, aí Bonito, você não né, vai cara? mais, não sei o quê. Porque se cair, meu. E Já outra, era. é pedra, São e qualquer coisa que você. pontiagudas, Pontiaguda, né? qualquer coisa que você tentar Cortantes. segurar, você vai cortar e vai embora. Caramba, Cai, velho. né? Não tem jeito. E você contou isso pra sua esposa? Contei. E ela E falou, ela? poxa, tá vendo? Por isso que acontece, é muito imprudente, essas É. coisas todas, né? Mas Mas tinha vídeo, né? Tinha Tem vídeo, tinha vídeo. foto, tinha tudo desses lugares. Caramba, aí. é curioso, cara. olha lá nas fotos que eu até fiz um... Pegaram um carinho especial por esse país? Ah, sim, cara. Ah, que Porque não, é vocês bacana. vivenciar Não, essa é muito cultura, essa coisa bacana, cara. do homem Eu vou DT. falar que a primeira vez que você vai, o impacto é grande. Uhum. Que você vê tudo lá, falando, caramba, que Não lugar dá pra tomar estranho, café de lá, eu não conseguia Que tomar lugar café. estranho, né? Diferente, a gente vê muito verde, a gente vê muita mato, árvore, chega lá, tudo cinza. Minha esposa falou, fala lá que que é tudo cinza o país. Realmente não tem cor das casas. Não são casas assim igual a gente pinta, uma de azul, uma verde, amarelo, vermelho, não. Caramba. É branco ou cor de terra as casas. Então não tem uma visão assim, nossa, que legal. Tudo meio sem cor, assim. Uhum. Então, isso daí dá aquele Dá um choque, né? Mas depois você começa a conhecer as pessoas, começa a sentir o paladar das comidas, mesmo você começa, opa, Pô, legal. não é ruim tanto quanto a primeira impressão que eu tive. É bem bacana essa troca aí, né? Pô, o café é ruim? Não dá, cara. Muito ruim. Não. Eu vou Sério? falar... Todos os meus eu levei daqui. cara. É, Sério? Eu falei pra ele, Rubens,
leva o seu café. Que eu sei que ele gosta de tomar muito café com leite. Leva o seu Café café. com leite, Por né? quê? Lá eles fazem uma garrafa de café. E só faz outro café se acabar aquela garrafa. E como só tinha, a maioria do tempo fica só eu no hotel, eu, o Rubão, eu, o Gabriel, né? Só fica nós, não roda muito hóspede. Então aquela garrafa ali teve de vezes que passou uma semana e meia o café. Meu Que Deus. delícia. E a cara. cultura deles é assim, não café fresco na hora. Então vem o café daquela garrafa gelada, um copo de leite gelado e uma garrafona de água quente. Então você mistura tudo no copo, Misturou mexe tudo água pra quente tomar. e toma. Não dá, velho. Só que Caramba. lá pra quarta, quinta-feira, você tirava o café, meu, não dava pra... Eu falei, só tem esse, eu tomava, porque já tava meio. Eu falei, pô, bom, eu vi ele chegando e tomando, eu falei, nossa, vai dar ruim. Mas o gosto do café não é bom. E de comida, assim, é o mais diferente, vamos dizer assim? Cara, eu, pra não passar mal, que eu pensava que eu ia passar muito mal lá, mas foi muito tranquilo. Eu só comia batata frita e frango, cara. Todos os dias. Lá, Todos os dias. lá, Sem exceção. lá, Projetinho. Cara, eu não passei mal. aqui a gente tem churrascaria. Ao Lá contrário eles de não alguém. tem, lá eles têm poiaria, né? Que é churrascaria de frango. Então tem todos os tipos de Mas o que muda? Só o corte? Não, frango, só tem frango. Então, mas daí muda só o corte. Faz assim, peito, asinha, coxa. tulipia, Mas peito. é um Mas quarto é um de frango frango. inteiro, velho. Sério? É o corte em frango- Pô, quarto. mas você quer dar maromba, é top, Não, pô. beleza. É um Nossa, frango. Fala, não, meu, essa parte. se jogar top, um whey velho. ali, acabou. De boa. Eles vendem assim, um oitavo de frango, um quarto de frango, meio frango ou um frango. Aí vem nisso daí, vem uma porção de batata bem generosa, né, Rubão? Generosa, cara. Uns 8 quilos de batata. As porções de batata é bem generosa. Então vem uma aquele Um monte de- oitavo de frango. então, vai vir um pedacinho assim da asa aqui, assim. Eles vendem assim. Bonitinho, cara. Não, E mas fora isso, tinha um hambúrguer, né? É, também, hambúrguer né? também Aí, que era beleza. top. O Rubão sempre... do De jeito frango, dele- não? Não. Não, esse não. Esse era o único. Mas o Rubão sempre do jeito dele... Ah, meu, nunca vi comer um hambúrguer sem esquentar o pão. Aí ele brigava com o moleque todo dia pra esquentar Ele o pão criou, dele. ele criou o gourmet, né, lá no... Aqueles dias. Vinha o pão, ele... Ah, não, calienta, calienta. Ele chegava lá e esquentava o pão do Rubão. E com a língua? Desenrolam? Ah, hoje eu vou falar que eu troco ideia Ligam mais, normal. né? Eu apanhava mais. É. Mas me virava. Porque não Não, entendia. tem umas palavras que até eu vejo o Rubão, eu lembro Falando. toda vez que ele vai tentar falar em espanhol, niete. Ele sempre falou Niete. niete. E eu, caramba, o que esse que é niete que niete? esse Rubão tá falando? Tanto niete. E ele, niete. Niete. Caramba, o que é niete? Ele, niete. E tá lá trocando ideia e sempre soltava esse niete. Aí eu falei, Rubão, o que é esse niete, cara? Ele, não tem nada. Eu falei, cara, meu, essa palavra não existe aqui nem no Peru. E ele trocando ideia com o pessoal lá, e niete pra cá, niete pra Nada, lá. não entendia. Não, e ele... Não, mas quem que é o cara que vai contra ele, né? O cara Não, é gigante, então. né, meu? Fala assim, E a deixa o gente cara, lá, né? eu perguntei pros caras, meu, essa palavra existe? Ele falou, meu, nunca vi. Mas é o... Mandava uns cueca-coelha. Mas é o David, que é Gerguenzela. o David, que é um cara que a gente gosta muito lá, bem parceiro Eu mesmo. falar português. Ele fala, eu falar português. Até o dia que eu Bonitinho, falei, bonitinho. que eu falei pra ele, não é eu falar português. Ele falou, pô, meu, você deixou eu falar assim? Eu falei, continua falando assim, porque eu também não domino o idioma, então eu devo falar no sotaque que você deve dar risada. Então continua falando eu falar português. E nessa troca aí, nós aprendemos o certo lá, e hoje o Rubão não fala mais o niete dele, mas foi uma legal. palavra muito bacana que Marcante, ele né? usava pra tudo, cara. Pô, tirinha da Tolenta tem vários agora, Cara, depois já desse tenho, episódio nossa, aí, já tá deu... recheado. Bem Recheado. bacana. Não, mas bem legal, até pra gente, olha como é bacana, tipo, o histórico de vocês, né? A Sim. parte do o Dream Team de sistemas e Rodoin que foi Sim, criado, dos clientes virem buscar a Toledo do Brasil pela excelência, né, do serviço, independente das legislações serem É diferentes, um lugar né? remoto ainda, né? Você pensar, né? Como Deserto, que acharam, como né? você falou. E o desafio, né? O ser humano é movido a desafio, a com Toledo do certeza. Brasil é movido a desafio, o time de vocês é movido a desafio e aventura. Sim, com certeza. A aventura é importantíssima. Fantástico. Parabéns pra vocês. Sim, é isso que a gente queria conhecer. tem muito mais descobrir. histórias, Pô, né? Tem muito mais imagina. histórias bem bacanas. E a gente né? falou do Peru, a gente nem entrou muito no Paraguai ou outros países. A gente sabe que o Ângelo foi pra outro. Que países que o Ângelo já foi? Ah, foi pra Colômbia, Guatemala. Ixi, mas foi pra muita coisa. Eu lembro quando o Gui veio aqui, ele falou Dubai, Síria. Síria, São muitos países, cada país uma na cultura. Angola, né? A parte da África também eles Angola. tinham bastante presença.
Uma coisa, um fato interessante também na parte do esporte, né? Eles gostam muito do Universitário, que jogou com o Palmeiras agora também, né? Eles são... Do Palmeiras. Lá é o Universitário, é como se fosse o principal, assim. o principal. É o time que mais ganha, né? Sim. Que é o mais velho, que tem mais grana. O maior estádio da América Latina é o deles, né? É o de lá, né? É o E Monumental. eles mandam mensagem, falam assim, se seu time golear o meu time, eu vou malograr las celdas. Vou quebrar tudo a bolsa de vocês. Aí o Palmeiras já tem o 4, hoje ele mandou, ó, se seu time meter mais gol no meu... Tá, vai quebrar, porque tá desligado seu lance. Se seu time meter mais gol no meu, eu vou quebrar os sensores. Eles brincam assim. Caramba. Uma vez até ele pagou pra gente ir no jogo deles lá, né? Então a gente tava meio que ansioso, né? Todo mundo da torcida lá. Contra o Botafogo ou contra o Vasco? Foi com o Botafogo do Rio aqui, Aham. da Libertadores passada. Aí na hora que fica aquela multidão esperando o portão abrir, né? Aí quando abriu o portão, a torcida gritando, né? E aí tem uma hora que parou. Quando abriu o portão, todo mundo saiu correndo. Aí eu e o Ruba começamos a gritar, Mano, a torcida toda foi nesse ficou muito Você tá brincando, louco. vocês soltaram o primeiro... Ecoou assim no estádio, foi muito Puxador de torcida muito aí, ó. bacana. O Louco. cara falou, puta, meu, isso aí ficou muito bom. Vocês estão... Olha só. Porque eu fiquei lá... Os caras criaram o Vai Corinthians lá no Peru, né? Foi o lá... Porque era Laú. Lá, porque todos eles ficavam, Laú, eu fiquei, Laú. Olha, Foi uma multidão só, gritando. isso aí tem que mandar lá pros caras. Então, foi meio que... Fazer esse corte e embarcar o pessoal lá do clube lá, meu. Foi Que legal, muito cara. bacana, cara. Que legal. A experiência é Bonito muito lá, cara. boa. Gigantesco o E estádio. nós torcendo, pensando que o cara ia meter uma sacola nos caras, ainda perderam ainda. Perdeu de 1-0, né? Perdeu de 1-0. Olha só. Mas entramos no time dele lá, cantando, camiseta, tudo. compramos uma camiseta pra torcer com ele. Foi da hora, Muito cara. bacana. Entramos legal. no clima lá. Não, e acho que até exaltar, né? Não, vocês dois estão representando, mas eu acho que todo o time, né, da assistência técnica, porque assim, eu acho que é só pelo pouco papo aqui já percebeu tanto que eles abrem mão, né? Questão de tempo, a questão da família, a questão de lugares que às vezes não são tão legais, né, para ficar, tem a questão também de logística. Então, assim, a gente reforça o agradecimento e o parabéns para toda a equipe, porque a gente sabe que é um trabalho muito desgastante ali em campo, operacional, então a gente parabeniza toda a equipe de vocês. Hoje somos em 8, né, na equipe. Toda dedicada aí também. Tem que reclamar de ninguém ali, não. Todo mundo mesma vibe aí, mesma pegada. O Rubão vai dando o jeito dele de direcionar, né, Rubão? Legal. Sobre apontamento, sobre relatórios, as coisas. A gente tem sempre essa mesma pegada aí, né? E os novos que estão entrando aí também estão seguindo nossa linha aí. Não, é bacana. E Treinar, parabéns pela trajetória de vocês. A gente tenta treinar todo mundo, né? Pra todo mundo ter a mesma... Sim. Seguir o mesmo processo, né? Muito bacana. Então, agora já entraram um pouco no tema agora, que final do nosso episódio, que é a dica de peso. Isso. Sei que vocês estão montando o time, agora olha pra câmera ali e fala no coraçãozinho, dá uma dica. Pode ser de trabalho, pode ser pessoal, pode ser, vai viajar pra outro lugar, leva seu cafezinho, evite pão com abacate. Não, tô brincando. Fiquem à A vontade. minha dica de peso é o que eu falo para todo mundo que chega lá, os novos, os estagiários, inclusive pro meu filho, eu falo, sempre dê o seu melhor, cara. Por mais que os outros achem que não foi o seu melhor, mas sai com a consciência tranquila de falar, eu dei o meu melhor. Pode ser que o meu melhor não seja o melhor pro Rubão, o melhor dele não seja o melhor para mim, mas eu saio todo dia falando, eu dei o meu melhor. Tenho críticas, tenho elogios também com toda a equipe, mas eu saio levando da minha cadeira ali, hoje eu dei o meu melhor. Da minha parte, eu acho que é dica de peso para todo mundo. Eu falo para os mais novos, né? Nunca ache que o problema não é seu, né, cara? Sim. Sempre vá, ajude, faça com qualidade, né? Tem dúvida, pergunte, né? Não faça aí sem... quero entregar e acabou, né? Eu pego muito no pé nessa parte do pessoal. Às vezes manda um e-mail porque quer se livrar logo. Não, dá uma olhada aí. Pesquisa. A gente já trabalhou, a gente tem um processo interno de análise e ter o histórico dos trabalhos que a gente faz. Quando o cliente tem um problema, e às vezes ele menciona um problema do passado, a gente tem esse histórico. Então eu sempre oriento o pessoal, verifica antes, não sai respondendo, né? De qualquer jeito, porque às vezes tem uma informação importante ali que já dá para você resolver, não passa para outro, vai até o final, não desista, né? E é isso. Para mim, dica de peso, não desista do seu trabalho e faça com qualidade sempre, né? É o que eu acho que deve ser feito por todos, né? Nunca achar que o problema não é seu, o problema sim é nosso, é de todos, vamos resolver aí para dar tudo certo, né? Se não for isso aí. pode voltar, né? Pô, é muito legal ver vocês falando
de um modo tão apaixonado pelo que vocês fazem. Não, Isso é fantástico. O brilho no olho, Sim, a gente brincou da aventura, tá? Quando a gente encara o trabalho dessa maneira, Sim. querendo dar seu melhor, apaixonado pelo que faz, cara, sim, com o resultado sempre vai ser Sim, bom, sempre buscando excelente. excelência. Muito bem. Hoje eu falo por assim, eu só tenho a agradecer a Toledo do Brasil, cara. Todo mundo tem um sonho, comprar sua casa, né? Comprar o seu carrinho, né? Tentar dar o melhor pro seu filho hoje, né? E, então, eu agradeço muito a Toledo do Brasil, todas as equipes, colaboradores, né? É uma empresa muito boa, valoriza bem os funcionários. Eu acho isso, né? Acredito que cada um que trabalha na empresa sempre está dando o seu melhor, com qualidade, né? E eu só tenho a agradecer aí. E agradeço o convite para vocês. Eu estava bem nervoso para fazer Muito isso. nervoso. Certamente Vocês viram eu falei que foi tranquilo? algumas Foi bem bobagens, tranquilo, eu mas gostei muito. é importante isso aí que vocês estão fazendo, né? Bora fazer aquele treino, então? Não, Supinão? agora. Vamos meter um supino Tem que depois ser daqui? Barra. Gente, muito obrigado pela que presença, agradeço. Renan. Obrigado, cara. Valeu. Parabéns para Obrigado a vocês, presença de cara. vocês. Valeu. Valeu. Obrigado, viu? Ó. E pra você que ficou até o final, né? Isso. Muito obrigado. Deixa aqui seu like, né? Sim. Exatamente. Siga a Toledo do Brasil nas redes sociais. Esse episódio vai estar no YouTube, tá nos streams como Spotify. Sim. E fique sempre ligado no Vozes de Peso, Toledo do Brasil. Quem põe na balança escolhe Prix. E até mais. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu. Boa.